Bem-vindos ao Falha Crítica Show, seu programa semanal sobre coisas da semana. E vamos ver o que a semana trouxe pra gente. O que será que Esse aqui é o... Temos aqui Nick, nossa enciclopédia sobre cinema. Eu tenho MDB no celular. E aqui tá o Kaique, nosso especialista para assuntos aleatórios. Aleatórios mesmo, assim, qualquer coisa. Chuta. Não importa qual seja o anúncio. Não importa qual seja o assunto, eu tenho uma opinião para dar. Sempre. Sempre. E qual o primeiro assunto aí para eu poder opinar? Vamos começar por cinema? Já que eu sou o especialista, vamos falar de cinema. Estreou essa semana o terceiro filme da série Thor, Ragnarok. Assistiu? Eu assisti, gostei, curti bastante. Conte mais. Ele é diferente dos outros dois filmes do Thor. Cada filme do Thor teve um diretor diferente. Sim. Né? O primeiro filme foi dirigido pelo Kenneth Branagh, então ele que é um especialista em Shakespeare, então foca muito nessa dinâmica dos personagens, família real e tal. O segundo filme já foi dirigido pelo Alan Taylor, que era diretor de Game of Thrones, então ele se leva um pouco mais a sério. O filme tem essa coisa de Dark World, então o filme é um pouco mais dark mesmo, mais escuro. E agora o terceiro filme não, quem dirige é o... Taika Waititi. Obrigado. De nada. Enciclopédia. e ele, assim, é total comédia. Sim. Ele não é um filme de aventura engraçadinho como são os outros filmes da Marvel. Ele é um filme de comédia que tem aventura. Exatamente. Eu acho que eu gostei, eu assisti também. Acho que não é um dos melhores filmes da Marvel. Eu acho que é um... Dizer que é o melhor filme do Thor eu acho um pouco chovendo molhado, porque foram bons filmes. O segundo eu já acho até um pouco mais fraquinho. Mas esse realmente é melhor do que os outros dois. Mas realmente, ele abraça total a comédia. É uma comédia com ação, uma comédia com aventura. É uma coisa que você vê tomando todinho na sessão da tarde. Mas uma boa sessão da tarde. Boa sessão da tarde. Eu diria até assim, se você botar 5 estrelas for o máximo, eu diria 4 estrelas de 5, dentro da premissa, dentro do que o filme se propõe a ser. Ele tem uma boa energia. Esse diretor neozelandês, Taika Waititi, ele tem uma energia muito boa. Né, na direção dos atores, ele até faz parte do elenco, né, não vou dizer o que ele faz, depois você descobre, mas ele tá lá, é engraçado também, e assim, é um filme colorido, então as cores são sempre muito vibrantes dos planetas e tal, e das pessoas. Lembra muito o Jack Kirby, que tudo parece meio que um grande circuito de computador, assim, então até o título tem isso no nome. Eu acho isso muito maneiro, como prestam uma homenagem aos quadrinhos do Thor, mas faz uma coisa completamente descaralhada, assim. O negócio, mas assim, o humor vai do pastelão até um pouco mais grosseiro. Pois é. Tem um pouco de tudo no filme e ele bebe um pouco da fonte do Guardiões da Galáxia. Sim, total. Né? E você dá pra ver as referências. E eu acho que vale a pena, assim, se você não assistiu ainda, sim, vale vai estar aí. Eu acho que tá ali entre os melhores filmes da Marvel, os filmes mais divertidos de assistir cai mais um de uma pouco vez. naquela pasteurização assim, que a Marvel vem passando ultimamente, os filmes serem um pouco parecidos uns com os outros, mas esse é uma boa diversão, né? Entretenimento puro. Exatamente. E da melhor maneira, assim, no sentido de que você sai satisfeito pelo tempo que você passou no cinema. Vale a pena. Vale a pena. E saindo um pouco de cinema, vamos falar também sobre séries. Sim. O que temos aí da semana de séries, Nick? Stranger Things 2, A Missão. O retorno. O retorno. Segunda temporada da série de sucesso, aquela série de sucesso sobre os anos 80, vocês lembram disso? Foi uma grata surpresa o Stranger Things. A primeira temporada. Eu não esperava, não era algo que eu estava acompanhando a produção nem nada. E de repente apareceu assim, opa, estreou Stranger Things. Que troço estranho é esse? Que coisa... Jesus. E aí você vai lá e assiste. No meu caso, eu assisti, adorei. Eu gostei muito do ritmo da série, gostei dos personagens, gostei do oitentismo né, da série. E de todas as referências dos anos 80. Mas, e agora? Eu fiquei numa super expectativa agora pro 2. Pois é, assim, a gente ficou sem... Óbvio que a primeira temporada dá gancho para uma segunda temporada, mas a gente... eu não achava, a gente discutiu até no Sexta de 3, da necessidade de uma segunda temporada. Hoje em dia tudo é franquia, né? Felizmente ou infelizmente, tudo de bom e de ruim que isso traz. Verdade. Mas é um fato. Não precisava. Acho que se Stranger Things 1 fosse um filme que tivesse saído de repente nos anos 90,
não teria tido continuação. Sim, sim. Né? A história acabou ali, serve, é um final aberto, mas não precisa, a história não precisava mais daquilo. É claro que se você consegue criar uma boa história para contar, por que não? Não, assim, a produção foi muito feliz de ter conseguido o elenco que eles têm e os diretores que eles têm. São caras que são comprometidos com essa coisa dos anos 80, do terror da época. Né? Tanto é que eles tentaram fazer o Witch, mas a Warner falou que eles não tinham experiência para fazer, então eles foram lá na Netflix e falaram, Netflix, vamos fazer uma coisa muito parecida. Mas não vamos dizer que vamos dizer que é referência, vamos dizer que é homenagem. E aí foram e fizeram. Tanto é que saiu o Witch depois e o pessoal falou, pô, Witch é Stranger Things, hein, parecido, hein? Quando na verdade é o contrário, um é a inspiração do outro, né? O Witch é a inspiração do Stranger Things. E que foi inspirado em coisas dos anos 80. Então... Enfim, tudo se inspira em tudo, né? Mas tenho boas expectativas para a segunda temporada. O primeiro episódio da segunda temporada ainda martela um pouco a coisa dos anos 80, mas assim, não me incomoda, nostalgia, infelizmente uma coisa, ou felizmente, não sei. Tem um monte de Cavaleiros do Zodíaco aqui atrás, deve dizer alguma coisa sobre mim. Eu gosto, então tô esperançoso para a segunda temporada. E também no mundo de séries, que voltou não essa semana, já voltou tem um tempinho, mas vale a pena comentar. Sim. Star Wars, se você é fã de Star Wars, mesmo se você não for fã de Star Wars, vale a pena assistir. Não filme, Star Wars Rebels, que é o desenho animado, é um de animação em 3D. Sim. Se você tiver um pouco de preconceito em relação a isso, não tenha, porque é excelente qualidade. Vale a pena. Assim, não só a animação. A animação é boa, eu não diria que a animação é ótima. Acho que é uma animação simples. Mas a textura é muito boa e eles brincam com o 3D e o 2D nas séries. Assim. Em termos de qualidade, você vê que eles fazem no máximo de qualidade que eles têm acesso. Né? Tem episódios que isso você vê isso mais ou menos. Mas a história, o que importa é a história, e a história é sensacional. Os personagens são muito bem desenvolvidos, são personagens novos, não são personagens da série clássica, né, ou dos filmes. Alguns até aparecem aqui e ali, né, porque entre episódio 3 e episódio 4, então isso vai andando durante as temporadas, tanto é que essa quarta temporada é a última, porque já está chegando muito perto da Nova Esperança e aí não tem pra onde ir, então ela realmente vai se encerrar agora. E uma coisa que Rebels foi muito feliz, que é a mesma equipe que fez a série do Clone Wars, que se passa entre episódios 2 e 3. A série Clone Wars, ela foca muito nos personagens que você vê nos filmes. Então você já sabe o que vai acontecer com os personagens. Clone Wars está no seu melhor momento quando você trata de personagens que não aparecem nos filmes, né? Os Padawans, os clones, a Ahsoka principalmente. É o que há de melhor no Clone Wars. Eles trouxeram toda essa vibe, tudo que eles fizeram de bom, eles trazem pra Rebels. E Rebels, apesar dos personagens não aparecerem nos filmes, eles têm referência já. Sim. Rogue One, que foi feito depois que Rebels já estava acontecendo, você vê referência aos personagens de Rebels, a Capitã Syndulla, o nome é mencionado, Syndulla é mencionado, não sei se é ela ou não, enfim. Deve ser algum easter eggzinho, mas é bom pra saber que realmente é canônico e que vale mesmo. Principalmente as naves que aparecem no Rogue One, aqueles cruzadores, eles aparecem em Rebels antes. Sim, como novidades. Caraca, o Império tá com uma nave nova. Exatamente. É uma nave que você vai ver depois. Então, assim, é muito bacana o jeito que eles ligam, assim, os pontos das trilogias, tanto a trilogia 1, 2 e 3, quanto a 4, 5, 6, a clássica. E aí você vê um excelente ponto de ligação no sentido de personagem, né? Como que a guerra afetou o mundo. E o Rebels explora isso muito bem. Você gosta de Caçadores de Recompensa, por exemplo, Boba Fett, tem um arco gigantesco sobre Mandalore e como funciona Mandalore. Assim, é uma coisa que eu acho que na animação e nem nos filmes isso foi mostrado. De repente, quadrinho, livro, você pode até ter, mas animado, assim, nunca. Então, outro grande aditivo pra série. E entre os assuntos da semana também, agora vamos pular um pouquinho para jogos? Vamos falar de jogos, vamos. Jogos tem Lançamentos da semana? Lançamentos da semana. Destiny 2 não é um lançamento da semana se você joga videogame, mas se você joga PC, é um lançamento da semana.
Né? Pra quem joga videogame não aguenta mais o jogo, já terminou, já fez tudo. Mês, já deu pra fazer de tudo, já tá com a luz 300, já tá no nível 20, já deu, O né? que pra quem joga no PC como eu, isso não significa nada, porque ainda não joguei o jogo. Mas saiu a semana, então se já tem acesso, já pode jogar. Já pode até ser banido do jogo, se você fizer tudo direitinho e usar o Discord, por exemplo, você já pode ser banido. A Band, a desenvolvedora do jogo, ela conseguiu banir pelo menos 400 pessoas por usar esse tipo de software de comunicação ou de streaming, por exemplo. Pois é, você tem lá o Discord, que é pra você conversar com seus amigos, não pode porque o jogo te bane. O jogo vai banir você, não pode falar com seus amigos. Inacreditável, Band. Pois é, Inacreditável. ele já rolou toda uma campanha de abafa, eles vão rever os casos para saber se devolve ou não, porque o ban é permanente, então é uma coisa um pouco séria você comprar o jogo e ser banido dele imediatamente. Mas o grande lançamento da semana é o Super Mario Odyssey, com certeza. Você teve o lançamento também do Assassin's Creed Origins também, acabei de lembrar. Assassin's Creed já, assim, ele tá numa tentativa de renovação, vamos ver como é que sai esse novo. Chega, né? O filme conseguiu afundar a série. Não, nem vi o filme, me recusei. Faz bem que me desculpe, mas eu não vi. Mas teve o Wolfenstein 2 também, o The New Colossus, mas o grande lançamento é da Nintendo, é o Super Mario Odyssey, que parece, assim, parece vir com uma mecânica bem diferente, bem criativa, como são os jogos da Nintendo, eu acho. Tem um lado negativo de você ter que ter um Nintendo Switch para jogar o jogo. mas o jogo tá sendo... As reviews do jogo estão muito bons. Tem gente dando o quê? 6 estrelas? 6 de 5 estrelas, então, assim, deve ser muito bom mesmo. Quebrou a própria marca do cara, então... O jogo tem uma dinâmica diferente, você não é só pular e bater nas coisas e pegar cogumelos. Sim. Você usa o chapéu para fazer, que é um gameplay completamente diferente. Você usa o chapéu para possuir outros jogadores. E isso acho que é novidade dentro do mundo Mario, né? Sim. Com certeza. Acho que não sei, né? Eu não sou tão conhecedor do Mario assim, meu negócio é cinema, como dito previamente. Mas é o lançamento da semana, provavelmente jogo do ano, talvez. Será? Já sim? Já sim. Olha. Não sei. Ousado. Ousado, eu sou de assim. série. Beleza. Então, gostaria de finalizar o programa. Com o quê? Com o quê? Com a falha da semana. Qual é a falha da semana? Qual é a falha da semana, Kaique? Fala pra gente. Olha, essa semana fez 20 anos do Último Grande Herói. Excelente filme. Em inglês, o The Last Action Hero. É um filme que foi lançado há 20 anos atrás, por isso que é o aniversário de 20 anos. Né? Tô parecendo um macaco louco aqui se repetindo. Mas essa não é a falha. A falha, o filme é bom. A falha foi acontecendo nas comemorações dos 20 anos do filme. O Schwarzenegger, que é o ator principal, ele disse que o filme não foi bem na bilheteria por causa do Bill Clinton. Por um acaso, o Bill Clinton foi eleito no mesmo ano e isso fez com que as pessoas não gostassem mais do Schwarzenegger. Mais um presidente estragando as mídias, né? Teve o Punho de Ferro, por exemplo, né? O coitado do Finn Jones foi falar assim, eu acho que as pessoas não gostam do Danny Rand porque ele é muito parecido com o Donald Trump. O Donald Trump luta Kung Fu agora. Isso. Não, tá certo, os dois são bem babacas, mas calma aí, Finn Jones. E Schwarzenegger. Né? Vamos com calma aí. Galera, faz 20 anos e já sabe que não foi por causa disso. Mas assim, o filme é maneiro. O filme é bom. Assista essa porra. Vale a pena. Acho que tá na Netflix, não sei. Não, acho que não. Não? Não, Dá pra achar. Pode ser que apareça. Vocês conseguem achar. Mas dá pra achar, dá pra assistir, aluga o filme. Se a gente assiste Aluga, Jesus. Locadora. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por acompanhar o programa. Valeu. Se quiser saber mais notícias, assuntos que você gostaria, manda um e-mail pra gente que vai aparecer aqui. Um e-mail não, né? Uma mensagem aqui no Twitter. Estamos falando de 20 anos atrás. Manda uma carta. É oitentista, né? Isso. Caixa postal. 1406. Manda mensagem pra gente, ou pro Nick, ou para mim. Ou pro Kaique, ou pro Guerra. Manda pro Guerra também. Ele não tá aí, mas tá participando aí honorariamente. Tá nos bastidores. E obrigado, até a semana que vem. Vamos tentar manter isso semanal de verdade. Vamos lá, hein? Abraço. Abraço.